Síndrome do ovário policístico, mais conhecida como SOP, afeta muitas mulheres, muito mais do que vocês podem imaginar. E a diferença entre o tratamento convencional e o funcional integrativo é gritante, né? Sendo o tratamento convencional o anticoncepcional, como sempre. E assim, o anticoncepcional ele pode até melhorar a questão sintomática no começo, mas ele não resolve o problema. A gente sabe que ele faz um shutdown dos hormônios, não resolve. Para falar para vocês assim, ó, aproximadamente 70% das mulheres, até mais, tá? De SOP vai ter resistência à insulina. E o anticoncepcional ele pode engordar ainda mais a mulher, piorar a resistência à insulina. Então o problema não é resolvido. Bem, nesse vídeo eu vou falar para vocês os mecanismos da SOP no corpo, para vocês entenderem o que ela faz no corpo. E vou dar 3 dicas muito importantes que vão ajudar pra caramba. E a maioria delas é natural. Então por que não tentar, né? Vamos lá? Então, a SOP ela é uma condição endócrina nas mulheres, né, que faz uma desregulação de hormônios, principalmente estradiol, progesterona e os andrógenos, né? Os andrógenos eles ficam muito altos. Mas assim, você não pode tratar a SOP só como um problema, por exemplo, dos ovários, né? A questão dos cistos nos ovários. Você não pode tratar dessa forma. Ela é muito mais multifatorial e sistêmica, né? Na SOP você tem uma desregulação da sua sensibilidade à insulina, por exemplo, bem como a sua saúde metabólica. Então você pensa na SOP como um problema geral, um problema metabólico. As mulheres com SOP, tem estudo, vou botar aqui para vocês um pedacinho do estudo. As mulheres com SOP, elas têm uma desregulação do ciclo circadiano, uma produção de melatonina afetada. E o que é o ciclo circadiano, né? O seu reloginho de 24 horas, o reloginho biológico. O que ele faz, né? O seu corpo, ele faz certas coisas em determinados horários, como, por exemplo, a sua produção de hormônio. Tem um horário, mais ou menos, o seu corpo fazer isso. E na SOP, isso fica desregulado, o que desregula todo o resto das questões hormonais e causa toda essa problemática. E assim, de diagnóstico, bem, o diagnóstico ele não é tão fácil assim, ele pode ser feito por exclusão. Se você pegar uma mulher e tentar fazer um diagnóstico dela só pela ultrassom, né, transvaginal, só vendo os cistos, você não vai conseguir ter um diagnóstico correto, porque tem mulher que pode ter cisto no ovário sem ter o ovário policístico. Bom, entendendo, a maioria das mulheres com a SOP vai ter um problema de ciclo menstrual irregular, né, com ciclos menstruais de 35 dias, 45 dias ou mais. O que acontece? Essas mulheres, elas não ovulam, né? E se vocês olharem os meus outros vídeos aqui, eu falo sobre a questão da ovulação e a produção de progesterona. Então, as mulheres com SOP, elas não ovulam, logo não tem progesterona. A progesterona delas é baixa. Eu vejo na consultoria direto, às vezes entra a menina com SOP, eu vou lá e melhoro a progesterona dela, ela vem e me pergunta, nossa, o que foi que você fez na minha vida? Mudou a minha vida. Porque a falta de progesterona pode gerar uma TPM muito intensa, pode mudar muito o seu humor, né, te deixar mais ansiosa, te deixar mais nervosa, atrapalha o sono pra caramba. Eu já falei que a mulher tem problema no ciclo circadiano, ainda tem esse agravante, né? E aí ela acaba ficando lá com aquela predominância estrogênica, né? A questão do estrogênio não é igual a progesterona, que eu posso dizer que é baixa, mas o estrogênio da mulher, né, o estradiol principalmente, durante o mês ele tem as suas flutuações, né? Em alguns momentos ele está um pouco baixo, em alguns momentos ele está super alto, em alguns momentos ele está mais ou menos. A mulher da SOP ela não tem essa flutuação certinha, né? Tanto que ela não tem ovulação, o ciclo dela pode ser muito longo, então ela não tem esse ciclo normal do estradiol, o que afeta muito ela. Outra coisa comum da SOP que eu falei para vocês, a gente vê que aí aproximadamente 70% das mulheres com SOP vão ter resistência à insulina, só que se vocês forem pensar, a quantidade é muito maior que essa. Eu acho que você pode colocar em 90% ou até mais, porque assim, é uma condição metabólica, como eu falei para vocês. Então, só disso já faz a mulher ter um sobrepeso. A pessoa com sobrepeso já não vai ter sensibilidade à insulina boa, né? Porque se você for olhar assim, o que pensam de sensibilidade à insulina, como eu falo várias vezes em vários vídeos aqui, tem uma faixa laboratorial, né, que vai até 20, 23 a insulina. Só que uma insulina em 7 noites já não tá boa. Então, o que entrou nesse 70% que disseram que as mulheres têm? Resistência à insulina, né? Então, se você for pensar, é uma quantidade muito maior. E o que a resistência à insulina faz, né? O SHBG, que é uma proteína que se liga aos seus hormônios, fica baixo. O que acontece quando esse SHBG fica baixo? Testosterona fica alta, os andrógenos ficam altos. Então, você vai ver que a mulher com SOP, ela vai ter acne, né? Ela vai ter exortismo, né? Aqueles pelos,
Pode ter alopecia androgênica, né, queda de cabelo. Então você vê que fica mais androgênica também por essa questão da resistência à insulina. E aí tudo isso gera outra problemática que é de lipidemia. Você vai olhar a maioria dos exames das mulheres com SOP, você vai ver lá um LDL mais elevado, um HDL mais baixo e triglicerídeos muito altos, né? Então você vê que tem uma alteração por a questão também toda da inflamação, da resistência à insulina. E uma outra coisa muito comum também que tem nas mulheres, é uma coisa que você pode ver no exame, LH e FSH, que são os mensageiros do nosso corpo, tá? Eu já falei em outros vídeos, eles estão ali para gerir o seu ciclo menstrual, tá? E tem uma desregulação entre o LH e o FSH de quem tem SOP. Sendo o LH, ele fica muito mais alto do que o FSH. Então você pode tirar uma ratio entre eles, dividir o LH pelo FSH, você vai achar aí mais ou menos uns 3, uma mulher com SOP. E aí depois disso, né, de ter achado toda essa problemática, você faz uma transvaginal lá e você acha os cistos no ovário, do ovário policístico. Mas, Camila, se nem tudo é insulina, o que pode gerar? Você tem que pensar que é uma condição que tem um teor genético, né? O que eu quero dizer? Que se a sua mãe teve, sua irmã teve, sua avó teve, é capaz de você ter. Só que o seu estilo de vida que vai fazer isso manifestar ou não, né? Epigenética é uma coisa que eu já falei muito para vocês aqui, você pode silenciar seu gene com as suas atitudes. Então, assim, uma questão genética. Vamos dizer que você tem um gatilho, né? Você tem uma vida estressante, muito estresse oxidativo, né? Você tem uma alimentação ruim que já vai dar problema na insulina, você já está ali propenso a ter um problema com a sua insulina, você ainda se alimenta mal, você é sedentário, você fuma, tudo isso pode desencadear a questão da SUP. Tem gente que fala de SUP pós-anticoncepcional, mas assim, muita mulher que usa anticoncepcional, vamos lá, a mulher começou a menstruar, o adolescente já começou a menstruar e tomou anticoncepcional. O anticoncepcional vai mascarar o problema. E aí, no momento que a mulher tira o anticoncepcional, ela descobre que tem SUP, né? Que é uma coisa que mascara o problema. Então, tá, eu falei todas essas coisas que você pode fazer de exame, né? Estradiol, que sozinho, isoladamente, não vai te ajudar tanto. Né? Progesterona, como eu falei pra vocês, que costuma ser uma progesterona baixa. LH-FSH, para você tirar aquela razão que eu falei para vocês. Os andrógenos, né? Testosterona total, testosterona livre, DHT, DEA, androstenediona, obviamente, insulina, glicose e SHBG. Tá? Esses exames aí também já vão te ajudar a verificar se você tem SOP junto com toda a clínica, entendendo o que causa esses cistos no ovário. Como eu falei para vocês, vocês têm uma desregulação do LH e do FSH. O FSH, no comecinho da menstruação, né, a mulher menstruou, aí daqui a pouco vem o mensageiro lá, FSH, ele começa a estimular os folículos, né, esses folículos eles vão amadurecendo, para que quando chegar lá perto da ovulação, vai ter um folículo dominante, que esse daí vai ser o que vai tirar a ovulação e vai virar o corpus luteum, tá? Esse é o ciclo normal da mulher, os folículos vão amadurecendo, e o principal que amadurecer mais é o sorteado, né, vai ser o neném, o sorteado. Na mulher com SOP, o FSH é baixo, então ele não consegue estimular direito esses folículos. Então eles não amadurecem direito e a ovulação também não acontece. O que acontece? Eles vão lá, ficam pequenininhos e ficam se acumulando nos ovários, gerando cistos. Então isso é o que gera. E os andrógenos também influenciam nessa questão da maturação deles. São as duas coisas. Então, muita mulher que não tem SOP também pode ter essa problemática. Uma mulher que não menstrua, por exemplo, não consegue amadurecer os folículos, não tem ovulação. Então, por isso que você não pode chegar lá e tirar esse veredito só de SOP, tá? E falando da insulina, né? As mulheres com SOP, elas já têm a predisposição a ter uma sensibilidade à insulina ruim, né? Em questão de receptor, eles são um pouco disfuncionais, né? Você tem receptores na sua célula que vão deixar a insulina entrar, vão reagir, né, com toda a glicose, né? Falando assim de forma muito simples, né? Precisa abrir uma portinha, o receptor é uma portinha, para poder entrar ali o que precisa acontecer no seu corpo. Basicamente isso. Só que na mulher com SOP, esse receptor não funciona muito bem. Então vai ter bastante insulina lá e às vezes ela não vai conseguir agir, não vai conseguir entrar. Não só com a mulher com SOP, tá? Quem tem resistência à insulina vai ter essa problemática também. É você pensar em uma pessoa que ela é mais propensa, né, a ter a problemática, e aí junta estilo de vida, junta tudo isso e só piora a situação, só piora a resistência à insulina, né? E uma pessoa com resistência à insulina, ela vai ter mais estresse oxidativo, ela vai ter os marcadores inflamatórios, né, citocinas inflamatórias mais elevadas. Entendo, citocina inflamatória é uma coisa normal, você tem que ter uma certa inflamação no seu corpo, se entra um patógeno ou coisas do tipo, tá? Elas são necessárias ali.
elas só não podem estar em excesso, né? TNF-alfa, interleucina 6, PCR, né? Ultrassensível, você também pode averiguar e ver se tem ali uma inflamação crônica baixinha. Então, todos esses tipos de coisas pioram a insulina na mulher com SOP, né? Então, você vê que é um conjunto de coisas que, aliada a um estilo de vida ruim, vai piorar a situação. Então, você percebe que se você conseguir controlar certas variáveis, você vai ter uma melhora na condição do quadro. E vamos às nossas dicas, né? Dica número 1. Sua insulina, né? A principal coisa que eu falo da SOP para vocês é a resistência à insulina. Então você precisa deixar essa insulina sob controle. Você melhorando a sua sensibilidade à insulina, você também vai diminuir os andrógenos, como eu falei para vocês, da questão do SHBG. Melhorando a insulina, melhora essa parte dos andrógenos também, vai melhorar todo o seu ciclo menstrual. Então a primeira coisa é realmente dieta, né? Vocês tirarem os açúcares, os carboidratos simples, os farináceos, tirar essas coisas da sua vida, tá? Tentar coisas mais naturais, tá? Uns carboidratos mais complexos, numa quantidade que seja adequada para você. Diminuir alimentos processados, diminuir coisas ricas em ômega 6, que eu sempre falo para vocês aqui, que causa muita mais inflamação e pode piorar muito a questão da insulina, como eu falei para vocês. Reduzir esses tipos de coisa, tá? Melhorar a sua dieta dessa forma, melhorar o seu intestino, porque sempre é bom você melhorar ele. Questão de metabolização de estrogênio, como eu falo em outros vídeos. O que você pode fazer também de suplementação, né? Primeira coisa é metformina. Tem gente que tem medo de tomar metformina, né? Falar, coisa de diabético, não vou tomar. Mas não, a metformina ela vem de uma planta, tá? E ela ajuda a controlar a sua glicemia no sangue, ela melhora uma bactéria chamada queimância dentro do seu intestino. Então, assim, principalmente a XR, né, que tem uma duração prolongada. Quando eu vejo o cliente com SOP, se ela não tiver diarreia, o problema gastrointestinal, que a metformina pode causar isso em algumas pessoas, é o que eu vou tacar ali. Ah, não deu certo, tenho medo de usar metformina, tenta uma berberina. Né? Coisas que você pode usar junto para poder aliar a questão da glicemia e melhorar também a questão de antioxidantes, né? É o ácido alfa-lipoico, picolinato de cromo, você também pode utilizar. E um que eu amo, toda vez que eu vejo cliente com SOP, eu vou usar é o milrinostol. O milrinostol, ele não só ajuda com a questão da glicemia, ele melhora a qualidade do óvulo, né? Eu também passo para clientes para fertilidade, por exemplo, ele melhora toda a questão de humor, tá? Ele é assim, ele é o de praxe para SOP, tá? O milrinostol não pode faltar, ele é um pouco caro, ele é um pouco custoso, mas vale muito a pena usar ele. Tá? Outra coisa para você melhorar a sensibilidade à insulina é a questão de praticar exercícios físicos, fazer o cardio. Jejum intermitente é uma coisa muito legal. Eu passo para algumas clientes dependendo de todo o contexto, né, da vida delas, porque algumas pessoas podem se dar como não com a questão do jejum. Então é uma coisa assim que eu avalio pra caramba, tá? Então é isso, essa questão outra coisa também, parar de beber, tá? Parar de comer junk, parar de beber, diminuir os carboidratos, carboidrato refinado, farináceo, você tira fora essas coisas que eu falei aí de regular, melhorar a sensibilidade à insulina, tirar os seed oils, né, os óleos de sementes. Tá, essa foi a primeira coisa. Segunda dica que você pode fazer é a questão que eu falei do ciclo circadiano. Né? Essas mulheres com SOP já têm um problema no ciclo circadiano. Então, o que elas têm que fazer? Elas têm que melhorar o sono. Né? Sono e estresse, tá? São coisas juntas, tá? Essa dica 2 são duas coisas juntas, o sono e o estresse. Melhorar o ciclo circadiano, como é que você pode fazer isso? De manhãzinha, assim, você pode ir lá pegar 10, 15 minutinhos de sol, tá? O sol, ele ajuda a regular o seu ciclo circadiano, ele ajuda na produção de serotonina, que deixa o seu humor muito melhor, tá? E ele vai ajudar na produção de melatonina lá à noite, tá? Então, pegar um solzinho de manhã é importante. Atividade física, como eu falei pra você, também vai regular o seu sono. Praticar a higiene do sono, que eu sempre comento aqui no canal. Questão de, por exemplo, a luz do seu celular à noite, ela é branca, você pode virar para amarelo a partir das 6 horas. Fazer atividades menos estimulantes nesse horário. Seu cafezinho que você tanto gosta, você pode pegar ele e parar de tomar ele mais ou menos no horário da tarde, no comecinho da tarde. Algumas pessoas demoram muito para metabolizar café, outras não. Então, assim, a minha vida dele é muito grande. Então, comecinho da tarde, você já para de tomar ele, tá? Quando chegar à noite, o seu quarto, o clima do seu quarto tem que estar gostosinho, né? Tá? A temperatura mais amena. Você tem que dormir, se tiver muito barulho externo, plugs no ouvido. Você tem que colocar uma blackout, coisas para deixar o seu quarto como se fosse uma caverna. Né? Se você não conseguir isso, uma máscarazinha. Criar uma rotina de dormir e acordar nos mesmos horários. Tá? Pode parecer meio robótico, meio chato,
mas o seu corpo ama esse tipo de coisa, esse tipo de rotina. Isso vai melhorar seu ciclo circadiano. De suplementação, coisas que eu gosto de passar são magnésio, uma taurina, teicina. Para algumas pessoas eu vou passar melatonina também. Gosto de passar ashwagandha porque ajuda na regulação do cortisol, por exemplo. Para cortisol, vocês podem fazer também, vocês podem fazer respiração profunda, vocês podem fazer o yoga e vocês podem tentar ver a vida e as coisas da vida de forma diferente, porque não tem como retirar os estressores, assim, todos. Tem coisas que a gente simplesmente não tem controle, mas tem como você ver de forma diferente. Então você fazendo isso já vai ajudar pra caramba. E vamos à terceira e última e super importante dica: progesterona. A progesterona, ela salva de uma forma incrível. Muito difícil conseguir fazer progesterona naturalmente, assim, uma mulher com SOP, tá? A progesterona custa muito caro, é uma coisa que eu falo para as minhas alunas. Mas eu vou falar para vocês aqui formas naturais. Primeiramente, questão de usar o Vitex. Ele ajuda na regulação do LH, da FSH, tá? Ele ajuda no ciclo menstrual, ele ajuda na ovulação e ele ajuda a produzir progesterona, tá? Então, assim, ele é maravilhoso, tá? Outras coisas também são vitaminas que eu passo, como, por exemplo, zinco, vitamina B6 também ajuda no ciclo menstrual. O próprio complexo B é uma coisa que eu sempre coloco, tá? Vitamina D. Eu entro com antioxidantes, né? Eu entro com ômega 6, com ômega 3, ômega 6. Eu entro com ômega 3, curcumina para algumas mulheres, astaxantina para outras. Isso vai variar pra caramba. Essa questão de alimentação, comer o suficiente, não comer besteiras, como eu falei antes, isso também vai ajudar na produção de progesterona, mas assim, na maioria dos casos você vai ter que suplementar mesmo, tá? É a progesterona bioidêntica, pelo amor de Deus, não use progestina, progesterona bioidêntica, com o auxílio de um profissional, tá? Tem várias formas de administrar, tem oral, tem cremezinho, que é mais saudável, né? Tem intravaginal, tem injeção, né? A Juno, por exemplo. Então você vai ver com um profissional, mas isso vai ser assim. Eu deixei essa dica pro final, que é a mais importante. Você conseguir dar uma regulada na sua progesterona, é capaz de você regular o seu ciclo logo no primeiro mês, tá? Eu tenho essa experiência com clientes. Eu tenho uma aluna que ela tá comigo há 3 meses. Ela chegou no último mês agora, ela falou, estou feliz porque há 3 meses eu tenho um ciclo normal. E isso é muito bacana, e ela não é a primeira, já ouvi isso de várias alunas, e é uma coisa muito legal. Então você vê que é uma questão de saúde, né? Você vê assim que tentam resolver com anticoncepcional, mas não funciona. Porque você só está simplesmente apagando o que está acontecendo no seu corpo, né? Você está atacando ali um band-aid, né, no problema. Você não está resolvendo o problema. E você vê que é uma questão de saúde mesmo, assim, de umas mudanças que eu posso garantir para você que se você aplicar, vai mudar muito a sua vida, tá? E o que custa? Eu falei alguma coisa demais aqui? Não falei nada demais. Falei coisas naturais, né? Então, se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, compartilha com as suas amigas e vamos crescer a minha comunidade. Um beijo, pessoal. Obrigada.